Olá, bem-vindo à nossa série, o Exame de Ordem Mudou, e eu queria conversar com você sobre perfil de aprendizagem. É muito comum, quando tem a prova de primeira fase, a prova de segunda fase, os alunos me mandarem mensagem lá no meu Instagram, @profmarcoantonio, falando sobre a impressão que teve a respeito da prova. Os que foram aprovados passam mensagem comemorando, e a gente comemora junto, muitas das vezes eu até reposto essas mensagens para incentivar aqueles que foram reprovados. E os que foram reprovados, muitas vezes, ou reconhecem que estudaram pouco e que precisavam estudar mais, ou entram no dilema muito sério. Professor, mas eu estudei bastante, mas eu não consigo passar nessa prova. Isso é muito sério mesmo, porque, eventualmente, se você não estuda, a sua cobrança diminui acerca do seu resultado. Natural. Você não estudou, e aí quem não estuda já sabe que pode não passar. Agora, e quando você está estudando, mas está estudando da maneira errada, da maneira incorreta? Como recalcular a sua rota? Ou como entender definitivamente qual o teu perfil de aprendizagem para que você possa usar os elementos corretos na hora de implementar o teu plano de estudos? Essa é uma questão muito legal, que está relacionada à forma como você aprende, a forma como você entende os conteúdos e aprende numa aula presencial, numa aula EAD ou numa palestra, por exemplo. E aqui eu vou te falar um pouco sobre os quatro perfis de aprendizagem que a gente estuda dentro da neurociência. O primeiro perfil de aprendizagem é o perfil visual. São aquelas pessoas que têm predominância visual. Elas aprendem mais a partir dos aspectos visuais. A pessoa que tem predominância visual é aquela pessoa que tem um caderno muito organizado, que usa cores diferentes no caderno, que gosta de fazer um gráfico, que adora saber lá fazer um fluxograma, que gosta de mapa mental, que de alguma maneira lembra exatamente em que canto que o professor colocou aquele assunto na aula, que grifa com cores diferentes o seu livro, que faz anotações ou faz desenhos para poder entender a dinâmica daquele assunto e guardar. Se você se identificou com isso que eu estou dizendo, e se você tem aí um perfil visual, é muito importante que na hora de estudar, você, de alguma maneira, implemente o perfil visual também no seu método de estudos e na resolução da tua prova. Isso quer dizer o seguinte, que se você tem um perfil visual na sua prova, você vai precisar grifar os pontos mais importantes da prova. Você vai precisar, eventualmente, desenhar ali quem é o autor, quem é o réu daquela questão. Você vai precisar desenhar ali que tipo de demanda está sendo proposta, ou seja, é necessário construir uma informação do lado da sua questão, no espaço do seu caderno de prova, para que você possa entender o enunciado e achar a melhor alternativa. As pessoas que têm perfil visual precisam ter caderno, sempre. E se você já começou um curso e está fazendo novamente, seu caderno anterior tem que ficar guardado e você tem que escrever tudo de novo. Porque não adianta você só olhar o seu caderno se você não construir, se você não tiver o caderno estruturado, porque você aprende à medida que você vai construindo aquele conteúdo. Esse é o perfil visual. Nós temos o segundo perfil, que é o perfil auditivo. As pessoas que têm o perfil predominantemente auditivo são pessoas que nem sempre usam caderno. São pessoas que prestam muito atenção no conteúdo e conseguem gravar de uma maneira mais fácil que os demais, sem anotar. Aqui vem uma dica importante. Mesmo que você tenha um perfil auditivo, vale a pena você anotar pelo menos uns pontos-chave da matéria. Sabe aqueles pontos-chave que você vai identificar que são pontos mais importantes? O que a gente chama de bullets, pontos. Você coloca um ponto lá e fala, o professor falou sobre tal tema. Coloca outro ponto e fala, o professor falou sobre tal tema. Isso vai deixar pelo menos com que você guarde, grave os temas que foram tratados e aquilo de alguma forma está gravado na sua cabeça, porque você, teoricamente, tem um perfil predominantemente auditivo. Cuidado, porque as pessoas que têm perfil predominantemente auditivo, elas se incomodam com alguns sons que estão em paralelo. Então elas estão focadas no som da aula, no som do que o professor está falando, mas se tiver um barulho de um carro passando na rua, se tiver o carro do gás, o carro da pamonha, o carro do ovo, sabe aqueles carros que fazem barulho estranho? Se tiver um avião ou alguma coisa estranha, se alguém estiver batendo a ponta do sapato no chão, fazendo aquele barulho chato, essa pessoa se incomoda com isso e às vezes até se desequilibra. Portanto, você que tem um perfil predominantemente auditivo, precisa tomar cuidado na sua prova também, porque os barulhos podem te atrapalhar. Imagina que você vai fazer uma prova no lugar que ali do lado tem um show, ou tem um forró, ou tem um churrasco, e aqueles barulhos todos atrapalhando a sua performance na prova. Presta bem atenção, se você tem esse perfil,
estude de maneira a complementar os seus conteúdos. Por exemplo, na nossa rota de estudos você vai encontrar podcasts que são muito valiosos para que você possa ouvir aquele conteúdo e fixar aquilo para que sua prova seja a mais eficiente possível. O terceiro perfil é um perfil chamado de sinestésico. O perfil sinestésico está relacionado de alguma forma com a sinestesia, com uma sensação que o aluno precisa ter acerca daquilo que ele está estudando. Se o aluno não for de alguma maneira tocado por aquele assunto, e esse toque às vezes é um toque até pessoal, né? Quem é sinestésico é aquela pessoa que tem um costume de encostar na outra para conversar. Sabe aquela pessoa que vem e já te encosta aqui, já põe a mão em você? Aquele perfil é chamado de perfil sinestésico. E como que isso se revela dentro de uma preparação? A pessoa que tem um perfil sinestésico, ela tem que encontrar, de alguma maneira, uma emoção, uma sensação positiva em estudar. E aí é importante que você estabeleça metas e vá comemorando as suas metas, porque essa sensação de bem-estar vai relacionar a sua sinestesia. Então é importante, se você tem esse perfil, de alguma maneira isso impacta em você, presta bem atenção. Estabeleça metas diárias de quanto você precisa estudar e comemore a cada vitória dessas metas. Ou seja, se você tinha hoje 4 horas na rota de aula, 4 aulas para assistir, e você conseguiu assistir as 4 aulas, pode comemorar. Escreve aí, 4 aulas assistidas. Parabéns. Porque, de alguma maneira, isso cria em você a sensação positiva de que está valendo a pena estudar e de que você está evoluindo nos seus estudos. Esse é o perfil sinestésico. O quarto e último perfil é o perfil chamado de digital. Esse perfil é um perfil novo, foi incluído recentemente nos estudos de neurociência, dentro dos perfis de aprendizagem, de recepção de conteúdo. O perfil digital é um perfil que tem um pouco da mistura de cada um deles, mas tem um elemento muito importante. Quem tem perfil digital, muitas vezes tem facilidade em perder a concentração naquilo que está fazendo. Muito provavelmente, quem tem perfil digital, quando chegar agora nessa parte do vídeo, já parou para pensar em 200 assuntos ao mesmo tempo. Porque quem tem perfil digital é multicanal, presta atenção em vários assuntos ao mesmo tempo. E isso é muito perigoso, porque quem presta atenção em 2 ou 3 assuntos ao mesmo tempo, perde a atenção no assunto principal. Então toma muito cuidado. Se você estuda e tem o perfil digital, você tem que tomar cuidado com o celular. O celular é um distrator absurdo para quem tem o perfil digital, porque ele vai te levar para um outro mundo, para uma outra esfera, né? O celular te leva para outros lugares. Você está numa rede social, você se perde na rede social, você não está prestando atenção no que o professor está falando. O celular te caminha para um outro canto, porque você vai responder um e-mail, vai responder ali uma mensagem, ou vai entrar no seu banco e vai começar a pensar que conta eu tenho que pagar amanhã, e aí você já se desconectou do que está acontecendo na sua aula. A principal característica de quem tem o perfil digital é a dificuldade de conexão com o que está acontecendo na aula. É achar que aquilo que o professor está falando é uma bobagem, a ponto de você ir se desconectando completamente do que ele está dizendo e você não conseguir reconectar de novo e pegar o fio da meada. E quando você perde o fio da meada, você se afasta daquele conteúdo, não consegue mais produzir sobre aquilo, e aí isso vai dificultar, inclusive, na sua prova. Se você tem o perfil digital e se identificou com algumas dessas características, presta muita atenção. Para quem tem o perfil digital, aquilo que está sendo ensinado tem que fazer sentido do ponto de vista prático. Então, sempre tenta transformar aquela teoria numa questão prática. Os nossos professores aqui no meu curso foram treinados, do ponto de vista pedagógico, para conectar com cada um dos perfis. A gente vai falar um pouco mais, escrever um pouco, fazer uma lousa, grifar um ponto. De alguma maneira a gente vai te tocar, olhar para você quando você estiver no presencial e também reconectar com quem é do perfil digital. E aí, a nossa conexão é sempre dando um exemplo prático. Presta atenção, olha um exemplo sobre isso. Ali a gente vai fazer o processo de conexão e vai te trazer para a prática de novo. Anote os exemplos. Você que tem perfil digital, anote os exemplos do que você está estudando, porque a partir dos exemplos você vai conseguir entender aquela teoria e vai conseguir captar aquele conteúdo. E aí você com perfil digital na prova, tome muito cuidado, porque se você na prova se desconectar naquele instante da prova, muito provavelmente você vai se perder. Ou se perder no tempo, ou se perder no conteúdo, ou se perder de alguma maneira naquilo que você estava fazendo, e quando você der conta e tentar retomar, pode ser que você já tenha de alguma maneira tido um prejuízo. Então, a dinâmica para quem tem perfil digital também é a de construir desenhos. Às vezes mapas mentais, para quem está estudando, e outras vezes mapas das questões. Porque aí você consegue desenvolver aquele conteúdo de maneira organizada e consegue entender aquela questão sem começar a viajar num mundo paralelo, né? No maravilhoso mundo de Bob,
Então, você com perfil digital, presta muita atenção nisso, tem muita gente hoje em dia com esse perfil. A ideia desse vídeo é te mostrar que tem pessoas diferentes, tem maneiras diferentes de aprender. E você precisa entender qual é a sua maneira. Qual é aquela que se apropria mais, ou naquela que você se apropria mais do conteúdo e consegue guardar aquilo para que você possa potencializar essa maneira de estudos. Observe, cada um de nós temos um pouco de cada um dos perfis. O perfil que predomina é o que marca a nossa característica. Mas nós somos um pouco visual, um pouco digital, um pouco auditivo e um pouco sinestésico. O perfil predominante é aquele que, de alguma maneira, vai marcar a nossa forma de aprender. Isso é muito importante para você ir bem no exame de ordem. Porque se você tem, por exemplo, um perfil digital e está só lendo, ou está achando que está assistindo a aula, mas está viajando nos conteúdos, você não está estudando. Na verdade, você não está estudando. Você está simplesmente cumprindo um protocolo que não está refletindo nos seus resultados. Isso pode, de algum modo, impactar na sua aprovação ou na sua reprovação no exame de ordem. Espero que eu tenha te ajudado e que você possa ter se identificado dentro dessa dinâmica dos perfis. A gente pode, em algum momento, fazer um teste sobre isso lá no meu Instagram. Me manda uma mensagem que eu te passo esse teste para você realizar e você descobrir qual é o seu principal perfil, qual é o seu perfil predominante e estudar de maneira que os resultados apareçam com a aprovação. O que a gente quer é seu nome na lista, na primeira fase do exame de ordem e na segunda fase do exame da OAB. Se você precisar de ajuda, pode levantar a mão, me chama lá nas redes sociais que eu te ajudo bastante. Seja muito bem-vindo ao meu curso. Esse exame de ordem mudou e você certamente vai entender essas mudanças e comemorar o seu nome na lista. Um grande abraço e até a próxima.